Galera, salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raiza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre as movimentações do Flamengo no mercado da bola. Como estão essas movimentações? Muitos torcedores me perguntando: cadê o Alan? Cadê o Alan? Será que melou? Vamos falar sobre isso. Novidades sobre o De La Cruz? Será? Também falaremos sobre isso. Renovações em foco, depois do gol do Bruno Henrique diante do Grêmio, esse debate sobre a renovação de contrato do Bruno Henrique reabriu, e a gente vai falar como está essa situação para vocês. Tem a situação do Everton Ribeiro e muito mais. E recentemente o Flamengo tentou a contratação de um atacante do Sub-20 do Uruguai. É isso mesmo, a gente vai contar para vocês essa história, porque o Flamengo esteve muito perto de contratar um jogador que acabou de ser campeão do mundo com a seleção uruguaia. Fica por aí que daqui a pouquinho a gente vai contar para vocês essa história e muito mais a partir de agora. Tem a situação também do Balbuena, viu um burburinho na internet, fui atrás para saber se tem alguma coisa em relação ao Balbuena. Então, tudo isso e muito mais a partir de agora. Você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante para a gente. E se inscreva aqui no nosso canal também. Estamos em busca dos 100 mil inscritos. Tem um botãozinho aqui embaixo, é só você clicar, se inscrever e ajudar a gente, porque vai ajudar demais aqui a gente, beleza? Então, vamos que vamos. Vamos falar primeiro sobre renovações de contrato, tá? Eita! Muita gente querendo saber sobre como está a situação envolvendo o Bruno Henrique. O golaço que ele fez e a boa atuação que ele teve contra o Grêmio, nos minutos que ele esteve em campo, reacendeu esse debate sobre a renovação de contrato do Bruno Henrique. O contrato do Bruno Henrique termina em dezembro deste ano. Eu fui atrás para saber se tem alguma novidade. Vou contar tudo que eu descobri aqui para vocês. No início do ano, teve uma reunião entre Flamengo e o staff do Bruno Henrique. Nessa reunião, ambas as partes manifestaram o desejo de renovar o contrato. Mas desde então, galera, não houve nenhuma nova conversa em relação à renovação de contrato do Bruno Henrique. A ideia do Flamengo é deixar esse tema da renovação para depois, mais para frente, depois da janela de transferências, depois de uma série de situações que o Flamengo dá prioridade neste momento. A partir de agora, do dia 1º de julho, tanto o Bruno Henrique quanto o Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, todos esses jogadores eles podem assinar um pré-contrato com qualquer equipe. A diretoria do Flamengo, obviamente, está ciente sobre isso, mas isso não assusta a diretoria rubro-negra. Em relação ao Bruno Henrique, eu soube, tá, por uma fonte do dia a dia do Ninho do Urubu, que na conversa que eles tiveram no início do ano, o staff do Bruno Henrique pediu para a diretoria resolver a situação antes da abertura da janela de transferências, porque eles não queriam desgaste. O que eles não queriam? Eles não queriam que acontecesse o que volta e meia acontece, dizendo que fulano procurou, que ciclano ligou, que aconteceu isso, né? E o Bruno Henrique não gosta de burburinho, não gosta desse tipo de notícia, de fake news. Vocês sabem como é que é o Bruno Henrique, né? Então, o Bruno Henrique odeia, detesta esse tipo de coisa. E para evitar esse tipo de burburinho, era um desejo do staff do Bruno Henrique que o Flamengo e o Bruno Henrique conversassem, tentassem se ajustar por uma renovação antes dessa abertura da janela de transferências. Ao que parece, isso não vai acontecer, tá? Falta pouquíssimo tempo, o Flamengo está dando prioridade a outras situações e o Flamengo deixa essa avaliação tanto sobre a renovação de contrato do Bruno Henrique quanto a do Everton Ribeiro para mais para frente. Então, essa é a situação de momento envolvendo a renovação de contrato desses jogadores. Os demais jogadores, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Arturo Vidal, o próprio Arturo Vidal já disse que não fica no Flamengo, né? Ele já deu essa declaração ao chegar no Chile para se apresentar à seleção chilena. Ele disse que vai
ficar no Flamengo até o final do ano e que depois ele não fica mais. Mas todos esses jogadores que eu citei, eles dificilmente ficarão no Flamengo. Tá? O Flamengo não pretende renovar o contrato desses jogadores citados. Rodrigo Caio, Felipe Luiz, o próprio Arturo Vidal. A gente já tinha trazido isso para quem acompanha a gente aqui no canal. A gente já tinha trazido essa informação para vocês. Inclusive, se chegar propostas por esses jogadores, o Flamengo não vai fazer esforço. Pode incluir o Pablo nessa também. O Pablo tem mais tempo de contrato, tá? Então, chegando propostas por esses jogadores, o Flamengo não vai fazer nenhum esforço para segurar esses jogadores. Beleza, galera? Vamos falar agora sobre o Alan, né? O Alan, tá todo mundo na expectativa. Por que o Flamengo ainda não anunciou o Alan? O que aconteceu? Gente, o Kudê largou, pediu demissão lá no Atlético Mineiro. O Galo está no mercado correndo atrás de um novo técnico para ontem. A prioridade do Galo nesse momento é fechar com um novo treinador. O Alan, sacramentar a venda do Alan acaba ficando em segundo plano nesse momento. Muita gente me perguntando, eu vi também que o pessoal da ESPN disse que era provável que o Galo assinasse a venda do Alan nessa quarta-feira. Procurei uma fonte lá de dentro do Atlético Mineiro e fiz essa pergunta, e essa pessoa me disse o seguinte: Raíza, difícil isso acontecer. É muito improvável que isso aconteça, porque nós estamos focados aqui, neste momento, em contratar um novo treinador e resolver também a situação do Kudê. Porque o Kudê pediu demissão, depois o Kudê disse que não pediu demissão, o Galo demitiu o Kudê dizendo que o Kudê pediu demissão, enfim, e tem uma multa alta envolvendo toda essa situação aí do Kudê. Eles estão tentando entrar num acordo com o Kudê e também contratar um novo técnico, mas não melou o Alan, tá? O Flamengo manteve a proposta, o Flamengo está bem alinhado com o Atlético Mineiro em relação ao Alan e está aguardando o Galo sacramentar essa venda. Vale lembrar que o Atlético Mineiro deve ao Alan luvas, premiação e deve também ao Juliano Bertolucci, que é o empresário do Alan. Eu soube que a dívida do Atlético Mineiro com o empresário Juliano Bertolucci é uma dívida alta. Tá? É uma dívida altíssima. A pessoa que me passou pediu para eu não falar os valores, mas posso dizer para vocês que é uma dívida altíssima. Beleza, galera? Então, fiquem tranquilos que não melou. De La Cruz, não tenho novidades sobre o Nicolás de La Cruz. O River está focado nesse jogo importantíssimo contra o The Strongest pela Copa Libertadores. Mas só depois disso que o River pretende dar uma posição ao Flamengo e ao staff do De La Cruz do que será feito. Se vai negociar, se vai segurar mais um pouco, como é que vai ficar essa situação. Beleza? Balbuena, burburinho muito grande de que o Flamengo estaria interessado no Balbuena, que o Flamengo iria tentar a contratação do Balbuena. Fui atrás e me falaram, não, esquece. Balbuena não conseguiu performar no Corinthians agora, nesse retorno dele. Tem 31 anos, estamos buscando jogadores abaixo dos 30. Até podemos contratar jogadores de 30, 31, mas tem que ser jogador que está performando em alta, que está bem. Então esqueçam Balbuena. Renan Lodge, fui atrás também da história do Renan Lodge, porque muita gente me perguntou se existia a possibilidade do Flamengo tentar a contratação do Renan Lodge, tendo em vista que o Flamengo, né, o Jorge Sampaoli, quer a contratação de um lateral esquerdo. Renan Lodge sem chances. Renan Lodge, apesar do desejo de voltar para Curitiba, porque ele quer ir para o Atlético Paranaense, ele não quer voltar ao Brasil só, ele quer voltar para o Atlético Paranaense, quer morar em Curitiba, é o desejo dele. Mas é um desejo que não será possível ser realizado neste momento. Por quê? Cara, o Atlético de Madrid investiu muito alto no Renan Lodge. Ele tem mais 3 anos de contrato e tem mercado no futebol europeu. O Atlético de Madrid quer vender o Lodge e deseja receber aí cerca de 20 milhões de euros pela venda do Renan Lodge. Hoje,
No futebol brasileiro, nenhum clube paga 20 milhões de euros na contratação de um lateral esquerdo. E o agente dele foi direto, sem chances. Lodge não volta para o Brasil agora. Essa foi a postura aí do staff do Renan Lodge. Tem mais alguns assuntos aqui para gente falar com vocês. Vamos falar sobre Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus está à espera da seleção brasileira. Ele diz que quer realizar o sonho de comandar a seleção brasileira. Então, é meio que um triângulo amoroso. A seleção brasileira espera pelo Ancelotti e o Jorge Jesus espera pela seleção brasileira. Ele tem uma proposta milionária da seleção da Arábia Saudita em mãos, 10 milhões de euros por temporada, são 3 anos de contrato, mas ele colocou a seleção da Arábia Saudita em stand-by, esperando aí uma proposta da seleção brasileira. Você contrataria o Jorge Jesus para ser o técnico da seleção brasileira? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Agora vamos falar sobre o atacante, né? Que o Flamengo quase contratou, ficou perto de contratar, estava muito perto de um acordo pelo Anderson Duarte. A pessoa que me passou isso é uma pessoa de muita confiança, confio 100% no que ela me passou. E há 2 semanas antes do início do Mundial Sub-20, da Copa do Mundo Sub-20, onde o Uruguai foi campeão, né, o Flamengo abriu conversas, mas recuou pelos valores. Anderson Duarte é um atacante, tá? Do Sporting. E é um jogador muito promissor do futebol uruguaio, tem só 19 anos, acabou de ser campeão com a seleção uruguaia, campeão do mundo, né? Então, o Flamengo quase contratou esse jogador, o Anderson Duarte, né? Uma informação que foi trazida aí por confirmada aí por uma pessoa de muita confiança, né? Hoje, conversando sobre a seleção do Uruguai, essa pessoa me disse: o Flamengo esteve muito perto de contratar o Anderson Duarte, isso é verdade, né? Acabei de ver que o amigo Vene Casagrande chegou a falar sobre isso há um tempo, né? Então, né, a gente conseguiu também confirmar essa história. Ele chegaria para fazer parte do Sub-20, mas poderia fazer parte também do time profissional. Ele é destaque do Defensor e da seleção uruguaia também. Além disso, o Flamengo também chegou a consultar a situação do Fabrício Dias, do volantaço Fabrício Dias, que fez um grande Mundial, jogou muita bola. Isso antes do início do Mundial. Só que o Flamengo também recuou porque achou que os valores pedidos pelo o time do Fabrício Dias é o Liverpool do Uruguai, que os valores pedidos pelo Liverpool do Uruguai eram muito altos, o Flamengo acabou não tentando a contratação do Fabrício Dias e agora o Fabrício Dias está no olho do mundo inteiro. Por hoje é só, galera. Você que está chegando por aí, deixa aquele seu like aqui, que é muito importante para a gente. Se inscreva aqui no nosso canal também. O Flamengo se apresenta nessa quarta-feira. Teremos novidades aí também sobre a situação envolvendo o Marinho. Lembrando que o Marinho pede a reintegração ao elenco profissional e o prazo que a advogada do Marinho deu foi até essa quarta-feira por uma resposta do Flamengo. Beleza? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.